A paz do Senhor, querido coordenador e professor da Missão com Crianças, aí na sua escola bíblica dominical. Estamos mais uma vez aqui para sermos edificados e também edificarmos as suas vidas, querido professor, com a pré-aula da Revista dos Juniores. Eu sou o tio Renan. E eu sou a tia Mili. E juntos iremos aprender. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal do Programa de Educação Cristã Continuada, não perca tempo. Aproveite essa oportunidade. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação, para que você não possa perder nenhuma das aulas, que aqui no nosso canal só temos professores maravilhosos que vão lhe orientar para o seu melhor entendimento da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos falar da lição de número 11, que tem como tema Cuidado para não errar. Olha só que tema bom, muito importante para se trabalhar com os nossos pequenos missionários. E o nosso enredo todo da nossa hoje história se encontra no livro de Eclesiastes. E o Guardando no Coração diz assim: De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Então você vai incentivar a sua criança, querido professor, a trazer a sua Bíblia para a escola dominical. Porque em muitas outras congregações que nós costumamos ver, é de uma maneira cotidiana, que a criança não tem, ela tem a Bíblia porque os pais compram, só que ela não tem aquele hábito de andar com a sua Bíblia. Então você vai incentivar, vai fazer alguma gincana, uma dinâmica, para que aquela criança ela possa ter a facilidade de andar com a sua Bíblia. Ou se nós trouxemos o recurso da nossa, para que você possa mostrar também: tio Renan, não tenho essa Bíblia deste tamanho gigantesco que o Senhor tem, mas tem a nossa Bíblia real, né? A palavra de Deus, a espada do Deus gume, que nós andamos com ela, que sem ela nós não temos proteção para lutar contra os dados inflamáveis do maligno. Então você vai enfatizar a sua criança que ela precisa estar com a Bíblia. Ah, mas tem aquela pergunta: mas e se a minha criança não sabe ler? Você vai fazer, além da sua aula de ensinamento da palavra do Senhor, né, da nossa EBD, você também irá orientá-lo e ensinar as práticas de alfabetização. Ah, mas eu não sou professor formado, eu não sou professora formada. Mas ensine com calma, olha só, uma curiosidade que eu tenho a falar para vocês. Eu aprendi a ler na Bíblia Sagrada. Deus fez eu ler dentro da Bíblia, querendo ter curiosidade de ler. E ali o Senhor me deu ali a sabedoria e eu aprendi a ler com a Bíblia. Porque tive professores na EBD que me orientaram da melhor forma possível. Então ajude a sua criança para que ela possa se desenvolver tanto na questão cognitiva como na questão motora. E o nosso versículo oficial, como a tia Mili já citou, é lá em Eclesiastes 12:13. Nós fizemos aqui um relógio, livro, né, de Eclesiastes, e olha só que lúdico, dizendo, né, do capítulo, que é o capítulo 12, e do versículo, que é o versículo 13, que é do nosso memorizando, do nosso guardando no coração. Olha só lá para nossa querida amiga Lidiane, lá da AD Sacramenta, né, que compartilhou essa ideia conosco e nós fizemos. Olha, que Deus abençoe. E o nosso objetivo para essa aula, tudo que você faça ou que você futuramente irá fazer, tem que ter objetivo em mente, porque você não pode fazer nada sem ter um objetivo específico para iniciar a sua aula, o seu aprendizado com seus pequenos missionários. E diz assim, vamos lá, amor? Ensinar que precisamos nos esforçar para viver de maneira que agrade a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Olha só, muito importante, obedecendo os seus mandamentos. E enfatize com as suas crianças que um mandamento com promessa que o nosso Deus nos deu foi honrar o seu pai e a sua mãe. Enfatize isso. Olha, você honra o seu papai, você honra a sua mamãe. Olha, mandamento com promessa. Quem honra e obedece os pais, melhores dias virão na terra e os dias se prolongarão. Então você vai enfatizar essa lição de vida que o nosso próprio Deus nos deixou. E vamos saber a parte do louvor, para você fazer a acolhida da sua criança. Assim que eles chegarem, você vai pesquisar a música Cristo de Verdade.
quem fez essa composição, quem gravou, foi o grupo Crianças Diante do Trono. Olha só que bênção. E vamos para as orientações importantes, querido professor. Amado professor, o evangelho é loucura para os gregos e escândalos para os judeus. A verdade e sabedoria está no temor do Senhor e na fé do evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, muitos desprezam a mensagem de Eclesiastes. Como toda a Bíblia aponta para Cristo, a sua graça redentora, enfatize que Eclesiastes nos ensina que a única forma de sermos felizes é vivermos com Cristo. Ou seja, que o único caminho é Jesus, que a única saída é Deus em sua vida, que não existe outro maior e melhor do que o nosso Deus. Então você vai chegar com eles, vai incentivar que eles precisam de Deus em sua vida, que precisam conhecer Jesus de verdade. E eles aprenderão sobre esse personagem que iremos citar agora. Olha só, mas antes de iniciarmos detalhadamente a história, nós vamos para o Você Sabia. No Você Sabia, nós vamos falar sobre a palavra vaidade. Olha o que diz. A palavra vaidade é a expressão, e a expressão debaixo do sol, aparecem dezenas de vezes no livro de Eclesiastes. O autor do livro, o rei Salomão, utilizou muitas vezes a palavra vaidade para dizer que a nossa vida no planeta é debaixo do sol. E como um sopro que passa muito rápido, Salomão já estava idoso. Olha como Salomão estava. Salomão já estava idoso. Tinha feito muitas coisas erradas e pecado contra o Senhor. Agora, olhando para o seu passado, ele percebe que a melhor forma de viver é buscar e agradar a Deus. Ei, não te esquece, amado professor, te inscreve nesse canal. Você quer continuar acompanhando a nossa aula? A pré-aula, ativa o sininho de notificação, compartilha com o grupo da família, até no grupo da família, não pode? Pode no grupo da família, no grupo lá das crianças, da sua coordenação, o grupo dos pais. Compartilhe para que a palavra do Senhor possa chegar a vários outros lugares e assim nós continuarmos sendo o sal da terra e a luz do mundo. Hoje nós estamos falando desse tema, que cuidado para não errar, da lição de número 11 da Revista dos Juniores. Quem planta, colhe. Você já ouviu isso? Você pode até brincar com eles. Alguém aqui já ouviu falar naquele ditado que quem planta, colhe? Tem algum agricultor aqui na nossa, na nossa salinha, em nossa aula? Né? Pode ser muitas vezes agricultor, mas alguém que plante, alguém que gosta de planta. E nós sabemos que para que possamos plantar algo, em qualquer momento ela vai florescer, ela vai brotar, ela vai crescer, mas se for plantado corretamente, é verdade? E olha o que diz aqui. O rei Salomão pensava muito sobre como viver corretamente e que deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes pode perceber que Deus não existe e que estamos entregues à própria sorte, mas isso não é verdade. Olha só, muitas vezes a criança pode pensar que Deus não existe porque ela não consegue ver, porque ela não consegue lhe falar face a face com Ele. E você vai dar um exemplo muito bem claro. Você vai dizer assim para ele: ei, crianças, vocês conseguem ver o vento? Aí elas vão ficar pensando. Você consegue ver o vento? Consegue ver o vento, amor? Eu não consigo também ver o vento. Mas você consegue sentir o vento. E você vai dar exemplo a ela que nem tudo o que nós não conseguimos ver não é real. A presença do nosso Jesus, a presença do nosso Deus é real em nossa vida. Nós não podemos ver Jesus face a face, mas um dia o veremos quando Ele voltar para nos buscar. Mas nós podemos sentir a presença do Senhor sobre nossas vidas. Após uma refeição, você tem hábito de lavar seu prato? Ei, tio Renan, o senhor está falando sobre isso por quê? Olha só, tia, calma aí. Se ninguém na família lava e a pia fica toda acumulada de prato, depois não terão mais louças limpas para você jantar, para você almoçar, para você merendar, tomar água, pois todas estarão sujas. Na nossa vida, quando não fazemos o que é necessário, como o devocional diário, como estudar com dedicação, como ter higiene em dia, como irmos para a casa do Senhor aprender a sua palavra, como vimos para a escola dominical. Olha, é muito importante a escola dominical. E você sabe o que é a escola dominical? É onde que nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós estudamos a Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em Eclesiastes, o pregador diz que todos justos e maus sofrerão a consequência final do pecado,
que é a morte. Porém, naquela época, Jesus ainda não tinha morrido na cruz e ressuscitado. Agora, o justo tem sim esperança de vida eterna. Então, no nosso material que o PEC ele disponibiliza, você vai encontrar a figura, essa figura aqui, que vai falar sobre a plantação, que foi uma semente, que foi regada, que brotou, que cresceu as folhagens, que olha só as estações, né, que passou ali por tempo florido, que deu os seus frutos. Ou seja, quem planta coisa boa, colherá coisa boa. Mas quem planta coisas maus, vai colher coisas más também. Porque a palavra do Senhor diz que no grande dia, quando Ele virá nos buscar, olha só, você pode enfatizar sim sobre isso com a sua criança, que um dia, em breve, Jesus irá aparecer, irá vir buscar o seu povo que clama pelo seu nome. Então você enfatiza, então criança, o que você tem plantado? Será se você tem plantado desobediência com o papai? Será se você tem plantado mentira? Será se você tem contado piadas aí erradas? Será se você tem assistido filmes que não agradam ao Senhor? Será se você tem falado mal ou fazendo a prática do bullying com os seus amiguinhos da escola? Então você vai enfatizar isso, que quem quer ser de Jesus não pode cometer esses pecados. Tem que viver uma vida de santidade para que Cristo possa habitar em sua vida e não sair do seu coração. Olha só, acabamos de falar sobre viver em santidade. O rei Salomão agradou o Senhor no começo da sua vida do reinado. Deus o amou desde o seu nascimento. Você pode aprofundar esse seu conhecimento abrindo lá em 2 Samuel, no seu capítulo 12, versículo 24. Quando se tornou adulto, Salomão aprendeu sobre Deus e passou a amá-lo também. Deus se agradava de Salomão. Ele concedia muita sabedoria e riqueza, mas infelizmente, Salomão não foi fiel ao Senhor. Olha só, olha o que aconteceu. Salomão não entregou o seu coração totalmente ao Senhor e praticou coisas que entristeceram o coração de Deus, como o pecado, a idolatria. Oh, meu Deus. Aí eles vão perguntar, porque nós temos crianças curiosas em classe, e eles vão dizer, mas o que é idolatria? O que é que o Senhor está falando? Então, se você for falar palavras complexas, como eu acabei de falar, complexas, eles vão perguntar o que significa isso. Tio, eu não sei o que é isso. Então, a idolatria é a prática de adorar coisas que não são de Deus. Coisas materiais, coisas físicas. Então ele começou a adorar o dinheiro, a adorar a riqueza, né? A adorar as roupas, a adorar os bens, e esqueceu de adorar o principal, que era Deus, que era Jesus. Lá em Eclesiastes 1, diz assim: uma mosca morta pode estragar um frasco de perfume inteiro e fazê-lo ficar com mau cheiro. Olha só. Já idoso, que é o que nós estamos vendo aqui, já idoso, o nosso rei Salomão teve que ter uma mudança em sua vida. Ele sentiu que faltava algo, ele não queria mais viver naquela vida de pecado, mas ele queria viver uma vida completamente com Deus. Ou seja, ele se arrependeu muito velhinho, não foi, crianças? Olha só como ele ficou de cabelo branco. Mas isso não mudará o amor que Deus tinha pela sua vida. Por mais que ele pecou, por mais que ele errou, por mais que ele praticou muitos pecados, o Senhor sempre amou Salomão. E com certeza ele estava de braços abertos para recebê-lo e fazer morada em seu coração. Devemos ser atentos a ter cuidados para não sermos preguiçosos. Ouvir músicas mundanas, ver filmes que desonram a Deus, contar piadas e ter amizades ruins. Vocês sabiam que ter amizades ruins afastam nós da presença do Senhor? Se envolver também com ideologias nos afastam da palavra do Senhor? Enfim, devemos viver em santidade. Então, olha só, aqui nós temos a figura 11.3 que o nosso canal oferece a você, é o nosso programa de educação cristã continuada, você que tem esse material no ambiente virtual do PEC, você vai poder garantir, imprimir essas atividades, imprimir esses recursos visuais para que você possa contar e ensinar às suas crianças da melhor forma possível. E aqui diz assim: a ser cheios do Espírito Santo, se errar, você tem um advogado, o advogado fiel que é Jesus, que está pronto para perdoar e restaurar quando nós formos e tivermos sendo
tendo em nossas vidas o arrependimento. Ou seja, quando criança, você, querido professor da escola dominical, você tem que incentivar as suas crianças que eles precisam entrar no caminho da luz. O caminho da luz que é Jesus. Por isso que hoje a nossa Assembleia de Deus em Belém está com esse versículo maravilhoso em nossa vida, que nós vamos dizer sim com toda autoridade. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal, ele tempera, o sal, ele conserva e a luz clareia no momento da escuridão, no caminho da escuridão. Então você vai enfatizar que para a criança não ficar na escuridão, ela tem que vir para a luz que é Jesus. Bendito seja o nome. Nossas ações erradas trazem sofrimento e dor para nós mesmos e para quem amamos. Então, é melhor vigiar, buscar ao Senhor para não cair nas tentações da vida. Salomão parou de buscar ao Senhor, deixou de lado a sabedoria e amou mais o pecado. Olha só, do que a Deus. Por isso ficou fraco, perdeu a comunicação com o Senhor e a força do Espírito Santo. Seremos conhecidos pelo amor de Cristo em nós e pelas nossas boas ações. Mas se ficarmos preguiçosos, olha só, deixando Deus de lado, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de ir para a escola dominical, olha só, a presença de Deus se afasta de nós. Olha só. Então, nossas vidas com Cristo devem ser equilibradas e bem organizada no tempo. Precisamos ser cidadãos exemplares, cuidando bem do dinheiro. Você sabia que Salomão era muito rico? Tinha muita riqueza, olha só. Era muito poderoso. Só que ele pecou, não entregou sua vida completamente a Deus. E tudo que ele tinha acabava-se muito rápido. Mas a partir do momento que ele deixou Cristo entrar em sua vida completamente, houve mudança de vida. Houve mudança de caráter. O Senhor transformou o caráter de Salomão. Deus deseja que seus filhos sejam prósperos e felizes para que todos glorifiquem o Senhor pela sua bondade. O Senhor é santo e não podemos desobedecer a sua palavra. A palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus que livra nós de todo erro. A palavra de Deus que nos defende, a palavra de Deus que nos guarda, que nos ampara, que nos protege, é a palavra de Deus. Então você ensinará a sua criança que há um único caminho é Jesus. Vamos para os conselhos finais. Então nossa vida com Cristo deve ser equilibrada e bem organizada no tempo. Precisamos ser cidadãos exemplares, cuidando bem do dinheiro, dos bens que o Senhor nos dá. Deus deseja que seus filhos sejam prósperos e felizes, para que todos glorifiquem o Senhor pela sua bondade. Devemos ser honestos, pagarmos nossas contas em dia e honrar quem merece honra. O Senhor é santo e não podemos desobedecer a sua palavra. Ou seja, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pois sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Estude, trabalhe, quando chegar a hora certa, seja um trabalhador. Ou se é um estudante, estude com dedicação e amor. Então as riquezas e a honra chegarão no tempo certo. Mas se você for preguiçoso, não chegará a lugar nenhum. Cada dia da nossa vida é especial. Podemos realizar muitas coisas e adorar o Senhor. Aleluia, em tudo. Sendo estudante, sendo trabalhador ou até mesmo brincando. Até no brincar, né? A BNCC diz lá na Educação Infantil, no Fundamental 1, que o brincar faz parte do processo de desenvolvimento cognitivo e motor. Então, no brincar, a criança aprende, no brincar ela pode adorar ao Senhor também, pode glorificar ao Senhor, pode dar glórias a Deus, pode fazer com que o brincar seja um momento também de evangelizar e falar do amor do Senhor. Transmitir a alegria, a paz e o amor. Olha só, o amor que o nosso Deus tem para cada um de nós. Precisamos confiar no Senhor e não perder tempo reclamando ou murmurando, a minha bênção não chegou. Ou você incentiva que a criança, às vezes ela quer um pedido, né? Que ela pede há muito tempo para pai ser um brinquedo que ela quer, uma coisa muito cara que o pai não pode dar. E ela vai para os pés do Senhor, porque ela entende que tudo que ela precisar, ela vai orar, ela vai clamar ao Senhor e Deus vai responder a oração dela, né? Então você vai dizer assim para ela, tudo que você precisar, clame ao Senhor, ore, mas não te precipita. Não fica preocupado, calma teu coração, não fica ansioso, né? No tempo certo o Senhor vai te honrar, Ele vai conceder o que tu está pedindo, mas você não vai pedir uma hora e a bênção vai chegar assim, pum! Não, calma, a bênção vai chegar no tempo que o Senhor
achar propício para vir para a sua vida. No momento certo, o Senhor irá abençoar. Então você vai enfatizar a sua criança que orar é muito importante para se comunicar com Deus e que tudo tem o seu tempo para receber. Salomão se arrependeu dos seus pecados quando ficou idoso. Ele poderia ter vivido uma vida maravilhosa, desde quando ele começou a reinar. Mas preferiu seguir os seus caminhos do seu coração, em busca da falsa felicidade, e perdeu os melhores anos da sua vida, longe de Deus. Por isso ele chama a atenção dos jovens para que lembrem do Senhor enquanto são jovens, para que tenham uma vida inteira, segura e feliz na presença de Deus. Quando a vida terminar na terra, teremos que explicar ao Senhor e prestar conta de tudo quanto nós fazemos. Então você aí, professor, que hoje o Senhor te deu essa honra de ensinar os nossos pequenos missionários, dedique-se. Eu sei, mas eu não sou tão criativo como a missionária Jamile, como o missionário Renan, como a pastora Rosana, como os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, aí do canal do PEC Kids. Calma, meu querido. Se você não é, você será. Porque se hoje você está aqui no canal aprendendo essa lição, aprendendo a pré-aula da lição 11, você vai sair daqui com a luz que Cristo habita em sua vida, a luz que Deus colocou em você. Então, nesse canal é para ajudar você, querido professor, a fazer o melhor em prol das suas crianças. E vamos para a aplicação. Precisamos nos esforçar para viver de maneira que agrade a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Todos os dias na terra já estão escritos no livro de Deus. Por isso, devemos amar a Deus, honrar nossos pais, estudar com dedicação e falar de amor de Cristo para todos. Jesus é o nosso melhor e verdadeiro amigo. Ele cuidará de tudo para o seu futuro. Ou seja, devemos entregar o nosso caminho e preocupação a Deus, pois o nosso Deus cuidará de tudo. Então, querido professor, ative o canal, ative lá o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com o grupo da família, o grupo dos professores, o grupo da igreja, para que a palavra do Senhor possa ser falada em outros cantos. Essa é apenas uma pré-aula, mas quem sabe alguém não estava precisando ouvir isso, que há tempo de arrependimento, que não importa se é idoso, se é velhinho, Jesus quer morar no seu coração, Jesus te ama, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te salvar. Então, no nosso recurso, você terá as figuras 11.1, 11.2, 11.3 até a 11.5, que o recurso vai lhe disponibilizar. E a sugestão do versículo, não sei se você está vendo aqui, nós fizemos aqui as tábuas da lei, né? As tábuas da lei. E colocamos o versículo do memorizando, né, das nossas queridas crianças, para que elas possam memorizar. Que diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque foi por isso que fomos criados. Lá em Eclesiastes 12:13. Então, esse modelo que está aqui, você vai também ter aí. Nós vamos colocar aqui em nosso canal, você vai poder acessar e você vai poder fazer a sua aula. Tio Renan, como o senhor deixou em pé? Olha só o segredinho. Esse tipo de papel, papel verger. Então, eu dobrei ao meio o papel verger, colei apenas a parte de trás e deixei com que ele ficasse fixo. E ele consegue ficar em pé. E aí você consegue ter essa praticidade, colocar em uma mesa para mostrar para suas crianças, para elas decorarem. Porque o memorizando você tem que decorar até que elas possam, repetindo, e lá na hora de apresentação da classe para todo mundo, elas possam falar com mais facilidade, porque elas vão ter aprendido. Além também do recurso aqui, das figuras, a qual colei também o papel verger aqui atrás, junto com um palito, olha só, com cola branca, não foi cola de isopor, nem cola quente, papel verger. Porque o papel verger é aquele papel de certificado, então ele é um pouco mais durinho, né, daquilo do A4. E no último, para nós terminarmos, já vai chegar ao fim a nossa história, nós temos agora a gincana que você fará com as suas crianças, que é dar sugestões para os 7, 8 anos. Olha só, nós temos aqui um coração preto. Esse coração preto, ele está cheio da mentira e da desobediência. Você volta na história e faz lembrar que Salomão, ele estava, nos primeiros meses, né, anos do seu reinado, ele estava obediente ao Senhor. Mas depois ele deixou o seu coração falar por ele e esqueceu da presença do Senhor em sua vida. E deixou entrar a mentira, a vaidade, né, a desobediência. Mas só que Jesus perdoou ele. E aquele coração passou a ser um coração
que foi derramado, né? Ali o alto preço do amor, o amor que Deus tinha por Salomão. Então Jesus Cristo nos deu a salvação e deu a salvação a Salomão. E o coração de Salomão passou a ficar clareado, olha só. E ali, o Senhor fez com que tirasse daquele coração toda a preguiça, todas amizades ruins. E aquele coração passou a ser um coração limpo, passou a ter em sua vida a certeza que teria a vida eterna, que teria a segurança e que teria a alegria que só Jesus pode nos dar. Então essa gincana você vai fazer, né, com as suas crianças, dizer: crianças, nós não podemos ter o nosso coração cheio de mentira, cheio de desobediência, nós não podemos ser preguiçosos e nós não podemos ter amizades ruins, porque as amizades ruins nos afastam de Deus, mas que Jesus Cristo possa nos dar salvação, para que possamos ter a vida eterna, a alegria e a segurança em Deus. Então, querido professor, que você hoje possa sair daqui edificado com a nossa pré-aula da lição 11 dos juniores e que você possa, no final dessa aula, fazer uma oração e dizer aos seus alunos que peçam para que Cristo os salve e que eles se arrependam dos seus pecados e que eles possam viver uma vida temente ao Senhor. E lembre-se, cuidado para não errar, cuidado para não errar, cuidado para não pecar, mas venha a Cristo, que Ele é a luz. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe.